na live, inclusive já entrou, já estamos Já por aqui, quem entramos. quiser acompanhar, estamos aqui, ao vivo. Massa. Pessoal, a gente está entrando aqui ao vivo hoje, dia 28 de julho, nesse bate-papo com a Luísa Jesus sobre os desafios das mulheres no esporte, mais especificamente no futebol. Estamos entrando ao vivo no Facebook, também no Twitter, e daqui a algumas horas o pessoal do Spotify também nos acompanha lá no podcast. Luísa Jesus, uma companheira aqui de Floripa, 25 anos, goleira, foi eleita 2 vezes melhor goleira do mundo na categoria Fut7 em 2017 e 2018. Em 2019 migrou aí para a categoria futebol de campo e está migrando agora para a Europa, assinou um contrato num time português e essa semana está de mudança e eu estou tendo o prazer de receber a Luísa nesse nosso bate-papo aqui hoje, para a gente conversar bastante sobre toda essa realidade e os desafios, né, de ser uma mulher na política, uma mulher negra, também da comunidade LGBT, e a gente promover esse debate que sempre a gente coloca à disposição. Luísa, muito prazer em conhecê-la, soube agora há pouco que, na verdade, eu já conheço sua mãe tem um tempo, mas prazer em conhecê-la aqui e estar disponível para a gente fazer esse bate-papo. Eu queria que tu começasse também falando boa noite aí para o pessoal, mas também dizendo quem é a Luísa. Com certeza. Carla, obrigada pelo convite, obrigada pela participação, por estar podendo falar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre a minha história aí dentro do esporte. Também queria aproveitar o momento para dar boa noite para todo mundo que está podendo, está prestigiando, está acompanhando a nossa live. Mandar um beijo especial para minha mãe, né? Já que comentou que conhece ela. Então, como você falou, eu tenho 25 anos, né? Mas também Também dizendo quem é a Luísa. levanto a nossa bandeira, nosso movimento. E o esporte, na verdade, diz tudo sobre a minha vida, desde os 5, 6 anos de idade, sempre pratiquei esporte, né? Não especificamente o futebol, mas sempre gostei. Então, sempre estive envolvida na área. E não foi fácil, né? A batalha até aqui. Tenho muita coisa para contar. Acho que, né, nessa live de hoje a gente não consegue falar tudo, mas acho que dá para a gente abordar alguns temas que é bem importante. Acho que é bem bacana para todo mundo ter conhecimento. Então, de início, muito obrigado pelo convite. Agradeço a todo mundo também por estar participando. E estou aberta a todas as perguntas e as curiosidades aí do pessoal. Ah, massa. Só para dizer que a Gedeuci e a Fernanda já está chegando aqui na nossa live, mandaram boa noite. Voa alto, Luísa, você merece demais. E sem dúvida, a questão da participação das mulheres no esporte, né, Luísa? Inclusive, há um mês mais ou menos, a gente fez um bate-papo aqui sobre esportes e LGBTs, e a gente trouxe, inclusive, alguns meninos, né, gays que jogam vôlei e também futebol, porque há um preconceito muito grande nesse campo do esporte relacionado às mulheres e também a LGBTs e a população negra. Recentemente a gente viu muitos casos de racismo, de machismo, de LGBTfobia, mas os meninos que a gente conversou estão fazendo um movimento, né, de construírem times LGBTs, times gays, e como uma categoria amadora do esporte, né? Mas tu é uma mulher resistente na categoria profissional. E eu queria saber como que você chegou no esporte, no futebol, e contasse um pouco dessa trajetória que tu falou aí, que já vem desde os 5 anos, ou seja, já tem 20 anos de trajetória, para tu contar para nós. Então, eu comecei primeiro falando sobre os meninos, né? Eu fico bem feliz porque tem muita gente nessa luta com a gente, independente do futebol, do vôlei, do basquete, dos esportes mais comuns, vamos dizer assim. Tem muita gente nessa luta, então, apesar do preconceito, eu sei que tem muita gente que ainda batalha por isso, né?
A minha história começou aí no futebol por volta dos... Eu sempre pratiquei esporte, né? Mas ali por volta dos 5, 7 anos, eu comecei a fazer escolinha. Sempre fiz escolinha de futsal, comecei no futsal, né? Sempre fiz escolinha e sempre estive muito envolvida no meio de muitos meninos, né? Então, sempre tinha aquela chacota, um bullying, aqueles xingamentos, mas como eu era criança, eu não tinha noção não tinha noção da proporção não sabia que esses xingamentos poderiam afetar a minha vida futura, ou não sabia também que isso poderia influenciar no meu futuro, né? Então eu não levava isso muito a sério. Então, a partir ali dos 15 para 16 anos, quando eu realmente me inseri dentro do futebol 7, né, que é aonde eu tive as minhas maiores conquistas, eu comecei a enxergar de fato assim que o preconceito existe, tanto na questão de ser mulher, de ser lésbica, ser negra. Então, isso tudo influenciava bastante, mas eu sempre tive um sonho desde criança, inclusive faz uns 2, 3 dias eu conversei com o meu primeiro treinador de futsal, e ele sempre me falou, sempre teve um sonho de ser uma atleta profissional, e hoje tu é um exemplo, né? Tu é um grande exemplo para os meninos, para as meninas, enfim, que também batalham por isso, e eu fico feliz em saber disso, porque, querendo ou não, a gente acaba quebrando todas as barreiras, né, Carla? Uhum. Assim, hoje eu estava conversando com uma amiga, eu tenho tudo que que uma mulher, vamos dizer, normal não tem, né? Eu sou negra, né? Querendo ou não, a gente acaba sendo diferente. Eu namoro outra mulher também, jogo futebol. Então, assim, são tudo coisas que a gente acaba quebrando os padrões, né? Uhum. Então, eu fico muito feliz de poder estar representando, porque muitas dessas mulheres querem, mas não conseguem se impor diante da sociedade, diante dos familiares, dos amigos, por ter medo. Então, eu já passei dificuldades também, já tive medo de me assumir, já tive medo de assumir alguns riscos, porque quando a gente assume riscos, a gente sabe que é para a vida toda, né? Claro. Então, a gente tem que tomar decisões e ter convicção nas nossas decisões. Então, Uhum. assim, eu jogo futebol ali profissionalmente vou dizer, desde os 21, profissionalmente, né? Tá. Mas no amador eu comecei dos 14 para 15 anos. Uhum. Então, eu jogava futebol, as meninas tinham que vir me buscar aqui em casa, jogava num time amador aqui da Grande Florianópolis que chamava Vou Saber Futebol Clube, hoje o time não existe mais, mas eu não tinha Uhum. condições financeiras de pagar mensalidade, não tinha condições financeiras de comprar uma chuteira, mas eu sempre tive muito apoio dos meus pais, assim, principalmente da minha mãe, sempre me incentivou. Você conhece ela, minha mãe foi do meio do esporte também, jogava vôlei, então eu sempre tive esse apoio assim dentro de casa. Mas assim, não foi fácil, né? A gente sempre sofreu bastante por isso, principalmente depois que eu entrei para o futebol amador a partir dos 15 anos. Mas eu tinha um sonho e nada nem ninguém ia me fazer parar. E aí É. hoje, graças a Deus, tô conquistando muitas coisas, já conquistei muitas coisas também. Então eu sempre digo que tudo tem um começo, né? A gente sofreu bastante lá atrás, ainda vamos sofrer, né? Porque querendo ou não é a nossa realidade, mas eu vou seguir firme na minha convicção, porque ninguém mais do que eu vai acreditar no meu próprio potencial, né? Sem Então eu dúvida. já E tu falaste uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, que quando a gente. E daí eu também estou pensando um pouco nessa realidade de ser lésbica e estar nesse campo da política e tal, é que quando a gente enfrenta esse momento, né, e consegue se colocar nesse lugar, a gente acaba sendo o exemplo e inspiração para outras pessoas. E sem dúvida essa sua trajetória pode abrir portas para outras meninas negras, outras meninas lésbicas, para seguirem esse sonho que muita gente diz que não é possível. Né? Aqui eu queria também dar boa noite para o Israel, que entrou. A Fernanda está dizendo, Carla, fala para ela aí que é a Fechu. Tá dado o recado, Fechou, Fernanda. legal. Beijão, Fechu, coisa linda. Fechu é uma grande influenciadora, está sempre participando aí dentro do futebol feminino, também no masculino, mas foi uma Uhum. das meninas que me apoiou desde o começo, né? Quando eu iniciei no futebol 7 feminino, era uma das meninas que me dava carona, que me buscava em casa, que, enfim, me ajudou várias vezes, né? Então, um beijão para Fechu, que está acompanhando. E
no mais é isso. Ela participou com a gente ali no Vou Saber, até hoje é uma grande influenciadora dentro do futebol feminino, então ela sabe Uhum. da minha gratidão para ela. Beijo, Fê. E está aqui a Jumeri também, que é uma companheira de São José, também atuante lá na política, nossa pré-candidata vereadora por lá. E hoje a gente estava conversando e ela falou que ia acompanhar a nossa live, porque ela também tem um time amador de amigas que jogam futebol, também vem do esporte, tem filha, sobrinha, eu acho que é do vôlei, né? E a gente estava discutindo um pouco sobre essa questão do esporte das mulheres, e falávamos, Luísa, sobre o quanto que, se na sociedade em geral, né, as mulheres vivem uma situação de desigualdade, no esporte ainda mais. E a Copa Feminina, que aconteceu recentemente, em 2018, 2019, né, que aconteceu a Copa do Mundo de 2019. Futebol, 2019, 2019, uhum. Eu estava acompanhando, eu escancarou. estava em Caçador. Estava lá? Então, isso escancarou como que há uma desigualdade ainda mais gritante para as mulheres, né, no futebol, falando aí da realidade que tu vive, com desigualdade salarial, dificuldade de patrocínio, né, eu até estava pesquisando mesmo para a nossa live aqui uma informação que eu não tinha, por exemplo, que o prêmio da Copa do Mundo de futebol feminino foi de 4 milhões, enquanto o prêmio do futebol da Copa masculina é 38 milhões. É, assim, uma disparidade gigante. E eu queria que você comentasse um pouco essas dificuldades no cenário. Acho que a Luísa caiu. Eita, nós! Voltou. Voltou. É porque tá Não sei chovendo se... bastante e Ah, aqui acabou de estar chovendo, mas eu tô na 3G, não tem problema. aqui também está chovendo. Não sei se tu conseguiu ouvir, mas eu estava falando da desigualdade salarial, né? Sim, Da sim. desigualdade salarial, da desigualdade nas premiações e dificuldades de patrocínio. Então, eu queria que você falasse um pouco disso na realidade de Floripa, porque Florianópolis tem 2 times profissionais, né, grandes, que a gente tem uma visibilidade muito maior dos homens, que é o Figueira e é o Avaí, e você já passou pela base dos dois, de alguma forma, pelo que eu soube, né? Mas no cenário das mulheres em Floripa, eu queria que tu contasse um pouco para a gente como que é, que você estava falando aí que jogou num time amador que não existe mais, né, que dependeu muito da solidariedade da Fechu e certamente de outras meninas e pessoas. Então, conta pra gente como que é ser uma mulher jogadora em Florianópolis. Eu tive a felicidade de estar compondo a equipe do Avaí, né, do Avaí Futebol Clube, no qual reside na Ressacada, na temporada de 2013 para 2014. Só que tem uma curiosidade, né, nessa época eu jogava na linha, né, eu era atacante, centroavante, jogava lá na frente, e em relação ao apoio, Carla, eu posso dizer que nunca nos faltou nada, né? Nunca nos faltou nada, assim, em relação à alimentação, transporte, alimentação, mas a gente sabe que para viver do esporte, alimentação e transporte e a moradia, ou enfim, a hospedagem não é suficiente, né? Então a gente sempre teve todos esses três componentes que eu citei, mas a gente não tinha um salário. Então, como que vai viver sem salário, né? Então, assim, Uhum. foi um período difícil, foi uma experiência incrível, né? Não posso dizer que não, né? Estaria mentindo, mas foi um período difícil porque muitas vezes para chegar em treino eu não tinha dinheiro para colocar gasolina no carro, sabe? Quem tinha que me levar eram meus pais, quem tinha que me levar eram meus irmãos, e a gente não tinha esse apoio financeiro. Mas a gente sabe que o amor pelo esporte fala muito mais alto. Então, vamos supor, hoje, uma terça-feira chuvosa, a gente estava lá, perto do próximo ao campo da Ressacada, treinando, sabe? Sem receber nada por isso. É mais o amor pelo esporte, mesmo pela profissão. Então, eu costumo Uhum. dizer que são esses perrengues, né, que eu passei, porque acaba se tornando experiência, mas foram esses os desafios que eu passei que me fizeram tornar quem eu sou hoje. Então, sim, eu não tenho o que reclamar, né? Tipo, a gente passou por alguns períodos difíceis, mas a gente jogou um campeonato brasileiro, né? Foi muito bacana, a gente não conseguiu boas classificações, mas a experiência para a vida eu acho que vale muito. E em relação ao Figueirense, no Avaí eu joguei campo, né?
Em relação ao Figueirense, eu joguei o futebol 7 também, não posso reclamar de nada, sempre recebi tudo por ali, mas voltamos ao assunto do financeiro. A gente não recebia salário também, inclusive muitas vezes a gente tirou do bolso, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que a gente já foi para a sinaleira pedir dinheiro para poder participar de campeonatos. A gente cansou de fazer rifas também, ou fazer eventos para que a gente pudesse estar arrecadando, para poder estar participando de campeonatos nacionais e até internacionais. Então, isso dentro do futsal, né? Porém, no futsal as portas se abriram mais, né? Então, não sei se você conhece, mas a Futebol 7 Brasil foi uma das empresas, né, que valorizaram muito, é uma empresa particular, né, privada, e está valorizando muito o futebol 7 feminino, com a igualdade de gênero, né? Tanto masculino quanto feminino, eles têm todos os mesmos direitos, e foi através da Futebol 7 Brasil que eu consegui me revelar dentro do esporte, né? Então, como eu falei, eu jogava na linha, na época do Avaí, de campo, e aí passou um tempo, joguei pelo Vou Saber, que é o clube que não existe mais. Atualmente, agora não mais porque eu estou indo viajar, mas atualmente eu jogar até um tempinho atrás, aí eu ainda digo que atualmente porque eu ainda levo o Figueirense Paula Ramos no meu coração, sabe? Tipo, eu sei que se eu voltar para Floripa, eu sei que é o time que vai me acolher. Então, por isso que às vezes acabo me confundindo e falando atualmente. Mas o Figueirense Paula Ramos nunca também me deixou faltar nada. Inclusive, quando eu migrei para o futebol de campo em 2019 no Kinderman, eu ainda jogava. Uma das negociações com o Avaí Kinderman foi que eles me liberassem para jogar algumas competições pelo Figueirense Paula Ramos, né? Então, às vezes eu estava em Caçador, o Figueirense Paula Ramos às vezes não tinha condições de estar pagando a passagem, eu falava, não, deixa que eu pago a metade, vocês pagam a outra metade, e eu ia para não deixar o time na mão, porque eu gostava, eu queria apoiar as meninas, queria ajudar e queria estar sendo vista também, né? Claro. Então, os dois clubes me deram muita visibilidade, foram muitas experiências incríveis, mas no financeiro a gente acaba sempre perdendo. E isso aí é uma fatalidade, porque não é só no futebol feminino, é em outros esportes também. E eu acho que essa luta, ela é contínua, ela vai durar por muito tempo, mas já esteve mais longe, né? A gente já esteve mais longe. Hoje, inclusive, ainda surgem, né? Às vezes, do dia para a noite, assim, brota algumas pessoas querendo apoiar, querendo dar alguma ajuda financeira ou em forma de permuta também. Mas a gente sabe que a batalha é longa. Só que se a gente tem um objetivo, a gente tem que seguir atrás dele, né? Então, foi o que eu fiz. Eu tinha um sonho de jogar profissionalmente, de jogar fora do Brasil, de ser reconhecida. E foi o Avaí, foi o Vou Saber, né? O Vou Saber Futebol Clube, por onde eu comecei. Na verdade, foi aquele professor daquela escolinha, quando eu tinha 7 anos, que eu comecei. Em seguida foi o Vou Saber, teve os jogos escolares do Colégio Dom Jaime também, quando eu comecei a participar, me destacava bastante nos esportes. Em seguida veio o Figueirense Paula Ramos, que na época era Veneno, veio o Avaí do futebol de campo, né? Depois veio o Avaí Kinderman, que foi aonde realmente eu me tornei jogadora profissional. Depois disso eu tive um período em Rondônia, né? Estive em Rondônia jogando pelo Real Ariquemes. Por conta da pandemia a gente acabou tendo uma pausa. E agora, graças a Deus, graças a toda a batalha aí que eu venho tendo, eu consegui fechar contrato com um clube em Portugal e estou migrando para lá agora. Boa. E tu sabe que tem várias coisas ligam a nossa trajetória aí sem a gente saber, né? Primeiro que eu já conhecia a tua mãe e não sabia. Segundo que nós somos LGBT. Terceiro que eu já morei em Rondônia também, quando eu era criança. Olha morei só. quase 3 anos quando eu era criancinha. Meus pais moraram lá no início dos anos 90 e eu morei lá também. Por onde por lá? Eu morei na cidade de Vilhena, que é uma cidade bem na divisa com Mato Grosso. Tinha uma menina que morava comigo no quarto, que era de Vilhena, a Aninha. Pois é. E morei em Portugal também, morei 7 meses em Portugal. Pra te ver como as coisas estão, né? Como as coisas estão, né? Nada é por acaso. Nada por acaso. Mas, tu estava falando da questão salarial e tu citou os times que você passou, né? É uma situação, uma realidade que não é, assim, só do Avaí ou só do Figueira. Infelizmente, é uma realidade do esporte feminino
Sim. E daí eu queria te fazer uma pergunta, e não só querendo, assim, colocando o Avaí ou Figueira em pratos ruins, mas é porque é uma realidade do futebol feminino. Sim. Os meninos do futebol de base profissional recebiam salário, não só alimentação e transporte. Sim, eu tenho muitos conhecidos na base, tanto do Figueirense quanto do Avaí. Meu primo também, o Sullivan, é goleiro. Muito do que eu sou hoje eu também devo a ele, que me ajudou muito quando eu iniciei na trajetória para ser goleira. Ele também jogava na base do Avaí, também eram remunerados. Então, assim, acaba entristecendo a gente, porque uma base recebia, jamais desmerecendo os meninos, né? Jamais desmerecendo claro. eles como profissional, mas por que a base recebia e o profissional feminino não recebia? Né? Isso era uma pergunta que é uma incógnita até hoje, porque isso hoje ainda acontece, né? Então, eu não realmente eu não sei te dizer o motivo disso. Tô no meio, mas não sei te explicar o porquê disso. Fico triste, mas é a realidade que a gente enfrenta, né? Então, como eu falei antes, a gente tem um objetivo, então, independente de receber salário ou não, a gente vai ter que batalhar. A gente sabe que não vai ser fácil, mas a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. Então, tendo ou não salário, sendo ou não apoiada, eu acho que o que vale é o foco, né, a determinação, e com certeza lá na frente a gente vai ser recompensada. Infelizmente, a gente não tem autoridade ou capacidade, enfim, para estar batendo de frente com os famosos peixes grandes, né, que a gente fala, mas a gente faz a nossa luta dia a dia e aos pouquinhos a gente vai conquistando. A Gedeuci está falando aqui, o futebol é um sonho de consumo de qualquer jovem pobre de periferia, mas com certeza as mulheres, como em tudo, é terrivelmente mais massacrada, inclusive como torcedora e entendida no assunto de futebol, ou seja, a mulher nunca pode entender de futebol, né? Força garota, tamo juntas. Gedeuci é uma companheira também de Palhoça, que vem de Porto Alegre, lá em Porto também, né, temos 2 grandes times nacionais, que é o Grêmio e o Internacional. Bastante gente aqui mandando olá, a Alda, a Sarita, o Victor, a Júlia e a Flávia Aguiar, todos mandando beijo para a Luísa, maravilhosa. A Júlia essa é minha situação... amiga. Só fazer um comentário. A Sarita é a minha vizinha, né? Ela trabalhou não, ela trabalhava no colégio no qual eu estudei. Eu comecei nos jogos escolares. Inclusive, esses dias eu até estava conversando com ela, né? Poxa, Sarita, já me desse tanta anotação na agenda por chegar atrasada, mas é pela questão de, às vezes eu estava em algum evento, né, da escola ali, digo, dos jogos escolares, e então a gente acaba, depois de tudo que passou, acaba se tornando brincadeira, né? E a Júlia, que está presente na live também, quero deixar um grande beijo para ela, falar que sexta-feira a gente se vê. A Júlia está morando em Portugal, né? A Júlia, assim, eu e ela, a gente jogou junto durante o ensino fundamental no Dom Jaime, que era o colégio que a Sarita trabalha. E a nossa professora de educação física, né, a Meirene, sempre acreditou muito no nosso potencial, sempre dizia que a gente tinha que jogar, que tinha que mostrar o nosso talento. Então, muita coisa do que eu aprendi foi no Colégio Dom Jaime e foi com a Júlia. Então, quero deixar um beijão especial para ela. Ela diz, né? Ela fala, né? Aprendeu comigo, aprendeu comigo. E realmente, muita coisa eu aprendi com ela. E quando eu falei para ela que eu estava indo para Portugal jogar, ela disse, cara, eu sempre acreditei em ti, eu sabia que a história ia chegar. Chorou comigo em ligação. Então, é uma pessoa que eu devo muita gratidão. Então, em breve a gente se vê. Daqui a pouco eu tô aí e a gente mata a saudade. Júlia. O Victor está dizendo aqui também, voa, Luísa. Victor, meu parceiro, poxa, valeu, Vitão, tamo junto, meu amigo. As palminhas aqui da Sarita, que tu acabaste de falar, e se eu não me engano, essa foto da Sarita é em Lisboa, que tu vai passar por lá em breve. Ainda não posso te dizer se é lá, mas em breve eu te digo. Boa, muito bom. Cadê? Deixa eu tirar aqui vou levar... olha aqui, recadinho. Vou levantar 4 da manhã para te buscar no aeroporto. Isso é muito legal, né? Assim, o companheirismo que o esporte proporciona
e também a solidariedade que tem entre as mulheres de impulsionar, porque, como a própria Gedeuci falou, é um campo terrivelmente mais difícil, né, para nós, e tu já falou várias situações colocadas, né, dessas barreiras desde criança, de preconceito sem nem saber que era preconceito, e depois, né, tomar conhecimento maior do bullying que estava sofrendo, dessa situação dos times, né, mesmo sendo mulher, estar num time profissional e não receber salário. Mas eu queria te fazer outra pergunta em relação a essa questão do bullying, do preconceito, que a gente sabe que é tão forte. E que tu relatou que tomou mais consciência desse preconceito a partir da adolescência, né, no esporte. Você acha que esse preconceito ele era maior por ser lésbica, por ser mulher, ou por ser negra, ou por ser tudo e estar no futebol? Bom, assim, Carla, na época da minha infância, eu acho que era mais por ser uma menina, né? Na época do que eu jogava entre os meninos, então eu sofria muito preconceito dos pais, né? E peraí, só um pouquinho, rapidinho. Sim. Pronto, tava com a máscara aqui pendurada, desculpa. Voltando. Quando eu era criança, eu sentia que esse preconceito vinha mais da parte dos pais, né, das crianças. Então, como a gente era criança, a gente não tinha culpa do que os nossos pais pudessem estar falando. Hoje em dia, eu já te digo que é um todo, né, é um conjunto, assim, é por ser mulher, é por ser negra, é por ser lésbica, então, por jogar futebol. Então, assim, é chato, né? É uma situação complicada, mas eu acho que eu não devo estar respondendo pelo pensamento dos outros. Eu tenho sempre na cabeça que eu tenho que focar no meu objetivo, independente do que vão falar. Porque falar, todo mundo sempre vai falar, né? Seja bem ou seja mal, sempre vão falar. Então a gente tem que sempre focar no nosso objetivo, independente se a gente vai ser motivo de chacota, se a gente vai ser motivo de risadas, se o preconceito vai acontecer, se o bullying vai acontecer. Independente da situação, sempre alguém vai falar mal, sempre alguém vai querer te puxar para baixo, mas tu tem foco, tu tem um objetivo, a gente tem que seguir por essa linha, né? Seguir sempre linha reta, sempre pelo caminho do bem, fazendo bem pelos outros, independente de quem seja, que com certeza eu acredito muito em Deus e Deus honra lá na frente, né? Então, muita coisa para mim vem dando certo porque eu batalhei bastante, né? Muita gente às vezes fala, deu sorte disso, deu sorte daquilo, mas é o que às vezes eu até comento com a minha mãe assim, cara, as pessoas não sabem quantas vezes eu chorei à noite porque um clube não chamava, ou porque eu não tinha oportunidade de jogar, ou porque eu não tinha oportunidade de apenas estar treinando, ou porque às vezes eu queria muito aquilo e me machuquei. Então a batalha ela é grande, o preconceito também, o bullying também, mas a gente tem que ter foco no objetivo para poder seguir em frente. Então, assim, quando eu era criança, eu certamente sofria preconceito, sofria bullying, mas não tinha entendimento. Hoje a gente ainda sofre, né? Vou até te dizer que muito mais, porque quando eu era criança eu não sabia. Então hoje eu sei. Então eu te digo que hoje muito mais, porque a proporção acaba ficando maior. Mas a maturidade, ela acaba levando a gente para frente. Então, a cada um que fala, 10 vezes que eu penso lá na frente, e isso acaba me tornando mais forte, né? Acaba me fortificando, porque é o que eu falo pra minha mãe, cara, eu não tô nem aí pro que falam, eu não ligo nem um pouco, sabe? Fico chateada, choro, enfim, mas na hora de estar dentro do campo, na hora de decidir, eu vou lá e decido, sabe? Então, eu acho que muito depende da gente, e que falar todo mundo sempre vai falar, e os outros são só os outros, né? Eu sei da minha capacidade, eu sei do meu potencial, então a opinião dos outros, além dos meus familiares, das pessoas que torcem por mim, vai ser só mais uma opinião. E tem uma coisa que tu falou aí sobre quando você era criança, você sentia muito mais o preconceito dos pais dos seus amigos, né? Pais e mães, obviamente. O que deixa ainda mais evidente o quanto que o preconceito, né, ele é construído, e construído inclusive Sim. na criança, que não tem esses valores ainda, né? É muito inocente, né? E a gente precisa construir uma sociedade diferente a partir das crianças.
Sim, sim, até vou citar uma situação que aconteceu comigo. Aqui do meu lado eu tenho um porta-retrato, que na verdade o meu quarto inteiro é cheio de fotos minhas e da minha namorada, e o meu sobrinho tem 5 anos de idade, e ele estava sentado aqui no meu computador, mexendo assim, vendo, mas ele não tinha prestado atenção no porta-retrato que estava do lado dele. E tem uma foto minha beijando a minha namorada aqui. E aí ele olhou e falou: Meu Deus, tem uma namorada? Eu falei pra ele: Sim, a tia tem uma namorada. A tia também gosta de mulher, assim como a mamãe e o papai também se gostam. Enfim, expliquei pra ele a situação. E passou assim coisa de 5, 10 minutos, a minha mãe entrou no quarto. E ele assim: Vó, a tia Luísa tem uma namorada porque ela pode ter uma namorada. Então, tipo assim, é porque o meu irmão, né, tipo, eu já sou assumida já faz um tempo, né, mas também não foi fácil, não vou dizer que foi da noite pro dia, né, mas eu já sou assumida faz um tempo, meu irmão também já sabe, então, a educação que eles passaram para ele, talvez tenha feito ele ver que a gente pode sim ter espaço dentro da sociedade, independente de ser mulher com mulher, ou homem com mulher. Eu acho Uhum. que a gente não quer dizer assim, gosto de mulher, gosto de homem. Cara, eu gosto de pessoas, sabe? Pessoas que me fazem bem. No momento, minha namorada me faz muito bem. E, assim, por que não explicar isso pro meu sobrinho, passar para ele que mulher pode gostar de mulher, pode ficar com mulher, pode ter uma vida, né? Uhum. Feliz, e ou homem com homem, enfim. E então, assim, acho que essa questão dos valores vem muito das pessoas adultas poderem passar para as crianças que, cara, cada um é feliz do jeito que acha que deve ser feliz, né? Assim, eu não influencio em nada na tua vida, né? Tipo, no sentido pessoal, né? Tipo assim, você fica com quem você quiser, né? Você faz o que você quiser, isso não vai influenciar em nada. E se você tá feliz, para mim tá tudo bem, né? Então acho que essa questão das crianças, elas estão muito inocentes em relação a isso e que os pais, os adultos, enfim, influenciam muito nessa parte. E a gente como adulto, eu também me incluo, né? Porque a gente Claro. tem que tentar desconstruir isso o máximo, porque a visão que Uhum. eles têm é que não pode, é que não é certo, é que não, é que isso, é que aquilo. Mas, cara, tipo, isso é uma desconstrução. E, infelizmente, a sociedade construiu isso e a gente precisa desconstruir. Então, tipo, eu até comentei com a minha namorada, cara, tu não sabe o que o meu sobrinho falou, cara, tu não sabe, assim. Tipo, a gente ficou eu fiquei muito feliz, assim, sabe? E, tipo, hoje ele é curiosíssimo para conhecer. Ele já conhece ela, mas não como Uhum. minha namorada, entendeu? Sim, Então, ele é só um exemplo, mas já tive outras situações com outras crianças que acabei sofrendo preconceito das crianças por conta dos pais, né? claro. Né? É uma reprodução, Então, né? eles acabam, querendo ou não, é aquele negócio, né? Se o adulto fala palavrão, a criança vai falar também. Se o adulto fala que Uhum. não, a criança vai querer falar também. Então, muito vem de casa, né? Mas isso faz parte, a luta é contínua, é árdua, mas a gente Para vai continuar tudo. lutando e levantando a bandeira. Sempre, vai ser sempre assim. Uh, a gente espera que se torne um pouco mais leve, né? Que o sempre assim seja mais tranquilo, menos Sim, penoso. E esses exemplos que a gente dá para as crianças, para os jovens, para tentar mudar um pouco as gerações futuras. Eu futuras. queria ainda, Aham. eu queria ainda tratar duas coisas contigo. Você. Olha só. Eu ia perguntar duas coisas, mas a minha companheira está te fazendo uma pergunta, tá? Com Aqui no certeza. chat eu vou subir para cá, porque nós começamos a nos relacionar justamente quando eu estava morando em Portugal. Então é uma situação que para a gente é muito familiar e ela está perguntando como vai ficar o namoro agora que tu vai para Portugal. É assim, cara, eu acho que se tem sentimento de verdade, ele aguenta, né? Então, independente de qualquer coisa, é difícil, não é uma situação fácil. Eu conheci minha namorada no meu antigo clube, né? Eu sou a primeira mulher na vida dela, enfim, a gente se gosta muito. A gente ia se ver, por conta da pandemia, a gente não conseguiu se ver, a gente alugou pousada, a gente alugou carro, enfim, deu tudo errado, né? Mas foi como eu te falei, a gente tem um sonho, né? Ela estuda direito, faz faculdade de direito, também joga futsal, também é goleira,
ela joga futsal, na verdade, né? Jogou campo comigo, mas agora ela joga futsal, mas também é goleira e sabe do meu sonho, então, assim, ela sempre me apoiou, né? Eu não vou dizer que, tipo assim, ela ficou feliz da vida, vai jogar em Portugal, mas, assim, hoje ela apoia, né? Tá 100% do meu lado e o namoro vai continuar, independente de qualquer coisa, né? Meu relacionamento vai continuar. A gente tem a questão do fuso, tudo, mas muita gente me pergunta, como é que tu faz? Cara, tipo, se a gente quer, a gente dá um jeito. Então, É muita gente isso. ri de mim, tira sarro de mim, mas eu durmo todo dia em ligação com ela, a gente ora toda noite junto. Então, eu não tenho nem um pouco de vergonha de falar isso. E vai continuar, né? Eu não tenho, apesar do fuso, eu vou até te dar um exemplo, assim, lá em Rondônia, você já morou lá, você sabe que lá agora eu não me recordo, mas acho que é 1 hora menos, né? Lá é 1 hora menos. Lá é É uma uma hora hora menos que menos. aqui. E aonde ela estava morando no Paraná era 1 hora a mais. Então, eu saía para treinar, antes de ela levantar para treinar, eu já estava acordada para poder dar bom dia, para poder tomar café com ela. Então ela fazia toda a função e eu voltava a dormir, porque eu ainda tinha mais 1 horinha, né? Mas eu estava ali presente. Agora a gente tem mais Ótimo. 4 horas, né? Mas eu É acho que isso isso. não vai ser problema e acho que se a gente se gosta, a gente vai prolongar aí o namoro com certeza. E acho que isso jamais vai ser problema se as pessoas se gostam, né? E, Que enfim, ótimo. ela é muito importante para mim. Agora também tendo o apoio dos meus familiares, porque a gente, querendo ou não, tinha meio que um receio, né? Uhum. Ela não tem todo esse apoio que eu tenho, mas, assim, eu até fiquei surpresa, né, nessas últimas semanas, porque eu estava fazendo de tudo para ver ela. Ela não mora aqui ela não mora aqui em Florianópolis, né? Ela mora em São Joaquim. Mas eu tava fazendo Hum, de tudo pra ver ela. E a minha mãe até, tipo, dizia, por que vocês não vão pra tal lugar? Por que vocês não vão pra tal lugar? Tipo assim, uma coisa que eu não esperava acabou acontecendo, sabe? Tipo, e quando eu falei que eu ia, a uhum, minha mãe sabe, a minha mãe me conhece, eu bato o pé, falo que sim, e é sim e pronto, né? Se eu uhum. falei que eu vou, eu vou. Lógico que às vezes dá pra comprar uma briga ou outra, mas falei, não, eu vou pra São Joaquim, eu vou ver ela, eu vou pegar um carro, eu vou alugar uma pousada, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, eu vou, né, independente do que falem. Então, acho que muito parte do que tu quer, né? Então, se tu quer, se tu tem vontade, se tem determinação, vai atrás do objetivo. Um dos objetivos era ver ela, só que a gente não podia ser imprudente também dentro dessa pandemia, né? Não podia estar, eu tinha Uhum. que ficar, querendo ou não, de quarentena esses 14 últimos dias antes de viajar. Os casos só vêm É, aumentando, então eu não podia sim. vacilar nesse último momento, né? Então a gente conversou bastante, choramos bastante, porque a gente não conseguiu se ver, mas é isso, cara. São Hum. objetivos e o quanto antes, assim, se ela puder ir para lá, ou se eu conseguir alguma brecha também, eu venho para cá. Mas a gente vai continuar assim namorando, com certeza. Boa, boa. Se precisar de umas dicas de como lidar com o fuso, depois você me manda um WhatsApp, porque a gente Aí, aqui, viu? ó, é expert. Tá craque Mas o já. que eu ia. Ixi, vacinada. É, mas eu ia te perguntar o seguinte, Lu. O pessoal aqui, inclusive, está se reencontrando nos comentários aqui. A Júlia e uma amiga minha, Mariana Mescoloto, se conhecem, estão batendo papo aqui sobre o. Se conhecem, estão aqui conversando. Sobre os sobrinhos, sobre as profissões, enfim. Nossa live também está com reencontros. Massa, Mas é o legal. seguinte, eu queria te perguntar, antes da gente ir para o final, o seguinte, é, como que está hoje o cenário do futebol em Floripa? Porque tu falou do time que você jogou lá atrás, que não existe mais, né? Mas como que está a realidade do futebol feminino aqui, sobre times amadores, sobre as meninas, né, que precisarem começar, se porventura estão assistindo nossa live ou vão assistir depois, enfim, como começar, o que pode procurar por aqui, como é que é? Então, aqui em Floripa a gente tem algumas equipes, né, que já estão mais qualificadas, vamos dizer assim, um nível um pouco mais acima, né? Na época que eu participei, na época que eu jogava pelo Vou Saber, a gente tinha uma grande rivalidade com o Veneno Paula Ramos, que hoje é o Figueirense Paula Ramos. Então tinha o Veneno, tinha o Vou Saber na época, né? Jogava o Triunfo, também conheço outros clubes como Elas de Ouro, o pessoal do Babilônia, o Avaí, o próprio Avaí Futsal também tem. E, então, assim, existem clubes com um nível um pouco mais acima dentro do futsal, existem clubes
com um nível um pouco mais abaixo. A gente tem que ser realista, né? Não adianta a gente querer colocar um time um pouco mais abaixo para jogar. Vou dar um exemplo, que é o clube que eu participei, né? Que é o qual eu posso estar dando exemplos, que é o Figueirense Paula Ramos. Não dá para a gente colocar um time que começou agora para jogar com o Figueirense Paula Ramos, que já foi 3 vezes campeão mundial, sabe? Então, assim, a gente tem clubes para iniciantes aqui em Florianópolis, como a gente também tem clubes para meninas um pouco mais avançadas. Graças a Deus, esse cenário cresceu, né, aqui na região, e os clubes que são, teoricamente, um nível mais abaixo, estão se qualificando, se inspirando num clube como o Figueirense Paula Ramos, como o Avaí, como o Triunfo também, como o Atlético Catarinense. Até quero deixar um beijo para a Thay, né, acho que a Thay não está assistindo, mas a Thay é do Atlético, a Thay é uma das atletas e principais integrantes ali do Clube Atlético Catarinense, e até o Vitor, ele me lembrou ali, mas eu tinha lembrado antes. Mas valeu, amigo, obrigado pela lembrança. O Atlético Catarinense é um grande clube aqui na Grande Florianópolis. Então, assim, a gente tem os times mais inferiores, mas a gente também tem os times mais qualificados. A gente consegue, agora, nesse momento, a gente consegue ter um leque bem bacana para as meninas que estão iniciando e para as meninas que já são um pouco mais avançadas. Mas nada impede, né, desses clubes iniciantes estarem progredindo, treinando e, enfim, se qualificando para estar se inserindo no mesmo cenário de um clube como o Atlético Catarinense, como o Figueirense Paula Ramos, como o Triunfo, como o Avaí, time do Babilônia. Claro. Então a gente tem um leque bom, tanto de meninas quanto de clubes. E é o que eu sempre falo, cara, tem espaço para todo mundo. Independente se é mais baixo ou mais alto, tem espaço para todo mundo. Muito bom. Muito bom. Os encontros continuam aqui com a tua mãe, com a Júlia. Olha, tá? Daqui a pouco vão abrir um vinho e vão conversar ali. O que é bom, o nosso papo tá legal, tá proporcionando esses momentos. Um beijo para todo mundo. E para finalizar, Lu, assim, eu queria reforçar o prazer em ter te conhecido, em ter sabido dessa tua, né, trajetória e desse teu upgrade na trajetória, né? Tá indo. Acho que todo sonho de quem joga futebol, de alguma forma, é ter esse reconhecimento internacional, né? Aqui eu tenho 2 enteados que adoram futebol, um de 17 anos, que até já jogou no Paula Ramos também, no Marítimo. Hoje ele está... O Marítimo é o clube lá de Garopaba? O Marítimos daqui. Daqui. Que treina ali. Tem um clube marítimo de Garopaba que participou de um evento que eu fazia, que era o Canas Cup também, é por isso que eu acabei falando, mas enfim. Mas enfim, e a gente sempre acompanha os guris vendo lives e vendo vídeos no YouTube, né, e falando do sonho de ir para fora, enfim, então, parabéns por essa determinação, né, inclusive por ter tido o apoio da família e dos amigos, que infelizmente nem todas as meninas lésbicas têm esse apoio e essa retaguarda familiar, que é muito importante, então parabéns por isso também. Só que a gente estava falando em premiações, em patrocínio, em salário, né? E tu tá indo para Portugal, eu sei que você não pode nos contar para onde para qual time mas depois você manda aí essa informação para a gente, que a gente tá bem curioso. Inclusive, eu falei aqui em casa que ia fazer essa live, e meu enteado mais novo começou a falar os times, falou, mas é em tal time, é em tal time, é em tal time. Eu falei, não sei, mas depois você conta. E, assim, a gente vê também como que existe também dificuldade nesse momento, né, de transição do futebol que tu tá indo aí jogar fora do país, porque também nesse momento de mudança não tem muito apoio para ir lá, né, conseguiu o contrato, o reconhecimento, mas não tem digamos assim, o apoio necessário para tu chegar lá objetivamente, né, se mudar para lá, passagens, se estabelecer lá nesse início, pelo menos no primeiro mês, e eu sei que tu está fazendo uma arrecadação coletiva para ajudar, né, financiar essa tua mudança de país, que também é mais um elemento de determinação, mas de dificuldade na trajetória, e eu queria que você, antes da gente terminar, falasse para o pessoal como que a gente pode ajudar, o que está rolando aí de colaboração para você, enfim, na quinta-feira, embarcar para Portugal.
Então, Carla, realmente, né, não é uma mudança fácil, não, eu não vou passar um mês, não vou passar uma semana, fechei contrato por um ano, e a gente sabe que não vai ser, é um sonho, né, mas como todo sonho, a gente tem as dificuldades, a gente tem os obstáculos, então, assim, eu fiquei durante essa pandemia, né, são coisas que fogem do nosso controle, né, eu não tenho controle sobre uma pandemia, eu não tenho controle sobre fechar um campeonato, abrir um campeonato, enfim, e acabei tendo que voltar de Rondônia às pressas. Inclusive, eu voltei de Rondônia, eu que paguei a minha passagem. O clube não queria liberar a gente, porque falou que o campeonato ia voltar, enfim. Então, eu passei muito trabalho por lá, mas é o amor pela profissão, né? Então, assim, lá em Rondônia, eu vim, agora eu não me recordo a data, mas eu comprei a minha passagem 7 horas da noite, no último voo que tinha para São Paulo, para embarcar 2 horas da manhã. Então, assim, Uhum. pensa no preço, né? Comprar uma passagem 7 horas da noite, 19 horas da noite para embarcar 2 horas da manhã. Foi tipo assim, mais do que em cima da hora, né? Então, ainda estou pagando essa passagem, inclusive, mas para ir para Portugal agora, né? Eu só recebo em setembro. Vou passar o período de agosto por lá trabalhando, como todo trabalho comum, a gente trabalha e recebe, né? Jamais Uhum. vou estar reclamando por isso, porque era a oportunidade que eu queria. Só que, como eu fiquei durante esses 3, 4 meses aí em casa por conta da pandemia, a gente não tinha salário, né? Então, fiquei durante esse tempo aqui, esses 4 meses, dependendo totalmente dos meus pais, morando na casa deles, alimentação, tudo, questão de carro, gasolina, tudo eu dependia deles. Nunca me negaram nada, né? Jamais vou poder reclamar sobre isso. Mas pra gente, né, é ruim, né? Ter que ficar dependendo dos outros, ter que ficar pedindo dinheiro, e as noites mal dormidas, enfim. Daí surgiu essa oportunidade através dos meus empresários para poder estar indo para Portugal, né, meus empresários da CSE Player, e eu falei, o Rafa, né, principalmente, tem o Rafa e o André, mas eu tenho mais contato com o Rafa, eu falei, Rafa, tô dentro, vamos, né, não vou pensar duas vezes, mas eu preciso achar um meio de estar arcando com documentação, de estar arcando com exames, questão de cartório, tem que Uhum. fazer documentações também dentro da Polícia Federal para poder estar imigrando para outro país. Hoje também tive que fazer o teste do Covid, PCR, para poder estar entrando em Portugal, no aeroporto de Uhum. Lisboa. Então, tudo é custo, né, Carla? E Claro. aí eu conversei com a minha mãe e falei, mãe, eu vou fazer uma vaquinha online, a gente vai mandar para todo mundo. Graças a Deus tem bastante gente que me apoia, tem bastante gente que me adora, assim, tanto dentro do esporte quanto amigos dos meus pais e também familiares. E tem bastante gente ajudando. Então eu criei uma vaquinha online, né? Depois até a gente pode deixar o link aí, mas quem tiver interesse em estar ajudando de coração, eu sei, é o que eu falo, assim, seja R$ 1, seja 100, seja 1.000, qualquer valor é muito bem-vindo. Se for de coração, eu vou estar aceitando como se fosse o maior valor do mundo, porque isso está me ajudando muito a pagar a documentação, está me ajudando muito a pagar exame, está me ajudando muito a pagar transporte, questão de gasolina, porque o carro não movimenta por ar, né? Então, para É, eu ir no claro. cartório, para eu ir fazer exame, para eu fazer tudo, eu dependo de gasolina. E aí, para ter que ficar pedindo para meus pais. Então, assim, tem bastante gente me ajudando em relação à vaquinha, tem bastante gente depositando na minha conta, eu estou muito feliz com isso. Hoje, até agora há pouco, estava na casa do meu irmão, ele falou, cara, é massa porque a rapaziada abraça a sua causa mesmo, né? Então, tipo assim, eu acho que muita gente já vê a minha luta de muito tempo e acaba querendo não se solidarizando, né? E também Uhum. se sensibilizando e se sensibilizando acaba se solidarizando e querendo ajudar. Então, eu recebi muito apoio, muita doação de pessoas que eu nem esperava. Tipo, tem aquelas pessoas que tu espera, não dá para esperar muito das pessoas, né? Porque as expectativas acabam gerando decepções. É. Mas tem pessoas que tu espera muito e não ganha nada. E tem pessoas que tu nem imagina e que acabam te surpreendendo, cara. Então, essas pessoas Uhum. que te surpreendem te fazem, querendo não, te dão mais forças para continuar. Então, eu recebi doação de muita gente, estou muito feliz, até para todo mundo que está assistindo aí, agradeço de coração. Teve amigos lá da Júlia, lá em Portugal, que estavam querendo depositar, né? Mas como não tinha essa questão de depositar em euro, depositar em reais, e eu não entendo muito disso, mas em breve eu vou entender, tá? Vai entender, vai entender. Mas teve bastante gente querendo apoiar, então eu tô ainda a vaquinha na internet Uhum. ali no meu link tá no meu Instagram, na bio ali.
ainda está rolando, eu vou deixar ela rolando até o dia 15, até dia 14 ou 15 de agosto, não me recordo agora, Tá. mas ela vai estar rolando, mas independente do valor arrecadado, eu abracei, né, e estou indo na quinta-feira já, a passagem já está comprada, está tudo certo, se Deus quiser, amanhã à tarde eu pego o exame do Covid negativo para poder estar embarcando, e no mais é isso, a luta é grande, mas a determinação é maior ainda, né. Ótimo. E depois eu vou pedir, tu coloca, ou a Rose coloca ali nos comentários da live o link da vaquinha também. Eu vou pedir para o pessoal compartilhar amanhã nas nossas redes também, para ver se ajuda a movimentar. E quero novamente agradecer, Luísa, por topar esse papo, parabenizar pela determinação, desejar assim muito boa sorte nessa nova empreitada, que Portugal te receba de braços abertos, como me recebeu no período que eu fiquei lá. Você vai gostar muitíssimo de tudo, do clima. Tu vai chegar lá agora em agosto, vai estar no alto do verão, Tá no calor, calor federóis. A Júlia Espero me que fala tu... todo dia. Não sei se lá já reabriu, Júlia, mas vai matar a saudade de praia, caso tu fique ali por perto de região litorânea. Tem praias belíssimas, não tanto quanto as nossas, mas praias muito boas. Floripa é Floripa, né, Carla? Floripa é Floripa, né? Não dá assim também para vender tanto peixe pro lado de lá. É, Mas lá também tem vinhos bons, comida boa, e que mais uma etapa desse seu sonho seja muito produtiva, que você tenha uma ótima estada lá. A gente vai estar aqui, continuar torcendo por ti, né? E como alguém disse aqui, voe, guria, voe, Luísa, atrás de todo sonho que tiver. Muito obrigada. E se quiser deixar mais alguma mensagem aí, tá aberto. eu queria, na verdade, só citar uma coisa que eu acho bem importante, assim, por muito tempo eu nunca tive nenhum apoio, né, em relação a patrocínios, digo, tanto como uniforme, como chuteira, luva, que são as nossas ferramentas, né, de trabalho, e depois de muito trabalho eu consegui fechar um patrocínio com a Lanusca, que é uma empresa de luvas, ela fica localizada na Argentina, né? Então eu consegui fechar um patrocínio de luvas na Argentina. Hoje eu não compro mais luvas, graças a Deus. Luva é um material caro, né? Se for de qualidade, é um material caro. Chuteira também é um material caro. Então, assim, hoje eu tenho patrocinador de luva, ainda não tenho chuteira, mas eu estou batalhando por isso. Inclusive, esse agasalho que eu estou utilizando, a DIF é aqui de Florianópolis. Eles me forneceram todo o material também para poder estar indo para Portugal bem agasalhada, bem uniformizada, então faço questão também de estar falando no nome deles, agradecer o Eupídio e o Dylan por isso, e acho que é importante a gente estar frisando essas pessoas que nos apoiam, né? Sem E aí, dúvida. para finalizar, eu gostaria de agradecer também os meus empresários, que é o André e o Rafael, por terem se empenhado, terem ido atrás, terem conseguido esse clube para mim, porque sempre foi um sonho estar jogando fora. Gostaria também de agradecer muito o Gamboa, né, o Robson, que foi quem nos apresentou, que foi quem nos Claro. colocou agora à frente, né, nessa live, tá podendo falar um pouquinho, contar um pouquinho da trajetória. Agradecer meus familiares que também sempre estão apoiando, mandar um beijão para minha namorada também, que está assistindo a live. E, enfim, e por último, te agradecer, né, pela oportunidade de estar falando um pouquinho da minha trajetória, falar um pouquinho da mulher no esporte, da mulher negra, e dizer que vai ser sempre um prazer, né, estar falando contigo, contando um pouquinho, enfim, agora você tem o meu contato, né? Qualquer coisa também estou sempre à disposição. Então, de coração, agradeço a oportunidade, agradeço o espaço e deixar um beijão para todo mundo que está assistindo, Fechu, Júlia, todos os teus, o Vitor também, todos os teus amigos e companheiros aí de trabalho que prestigiaram e participaram da live. E estarei sempre à disposição, mandarei notícias, tenho certeza que vai ser uma experiência incrível por lá. Vou fazer o possível para estar representando todos nós, né? Força de vontade jamais vai faltar. Eu também tenho que, a minha mãe até gritou agora de lá, tenho que agradecer a minha tia Yolanda, porque a primeira vez que eu tive a oportunidade de estar sendo inserida e convocada numa seleção brasileira de futebol 7, ela que pagou minha passagem, meus pais não tinham condições de pagar minha passagem, e ela falou, não, a Luísa vai, e ela foi lá e pagou.
Então, assim, eu tenho muita gratidão a muita gente, teve muita gente que também depositou na minha conta, não dá para citar todo mundo, né? Até É peço isso. desculpa, mas os principais eu acho que eu citei, e então eu te agradeço, agradeço todo mundo que participou, agradeço a oportunidade, o espaço, vai ser sempre muito bom estar falando do futebol feminino, da nossa trajetória, estar falando da mulher, mulher negra, lésbica, o nosso movimento, vou sempre levantar nossa bandeira, e acho que no mais é isso, eu só gratidão mesmo, e estou aberta para as próximas lives também. Ah, bacana. Quem sabe a gente faz uma live lá de Portugal, você contando como é que tá a experiência. Depois que tu se estabelecer, puder contar qual é o time, matar essa nossa curiosidade. É... Eu não posso então, contar ainda, foi por uma determinação dos meus empresários, né? Eles falaram, além de a gente estar furando o anúncio oficial do clube, isso também acaba dando um certo azar. Não sei claro. que azar até que ponto, né? Porque eu nunca vivi isso. Mas por determinação deles, eu vou cumprir, né? Como sempre, cumprir as determinações. Então, em breve a gente está anunciando e podem ter certeza que vai vir muita coisa boa por aí. Ah, vamos te acompanhar daqui, desejando boa sorte, faça boa viagem, tenha uma boa chegada lá. Amém. E um abraço para todas e todos que acompanharam a gente aqui em mais esse bate-papo. Depois a gente vai compartilhar a vaquinha e as novidades da Luísa. E é isso. Valeu e boa noite. Um beijão. Obrigadão, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigado, Carla. Boa noite e a gente vai se falando, tá bom? Fiquem com Deus. Falou. Uma boa semana para todo mundo. Isso aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.